Olá! Depois que eu gravei um vídeo mostrando que biblicamente não existe o arrebatamento secreto, é natural receber uma contra-argumentação. E me foram enviados alguns textos bíblicos que supostamente aprovam ou apoiam a doutrina do arrebatamento secreto. Eu quero lhe mostrar nesse vídeo que definitivamente a Bíblia não apoia o arrebatamento secreto. Eu comentarei aqui cerca de 4 ou 5 textos usados, não é, a favor do arrebatamento secreto. E você vai perceber que esses textos nem de perto afirmam isso. O primeiro texto, um dos mais usados, é Apocalipse 3, verso 10. Vamos ler aqui e vamos explicar o que a Bíblia está dizendo. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Com base na leitura desse texto, teólogos dispensacionalistas creem o seguinte, que se Deus promete guardar da hora da provação, isso significa que ele vai arrebatar a igreja secretamente antes da grande tribulação. Porém, essa é uma análise superficial do texto. A palavra grega aqui para guardar da hora da provação, aqui não significa tirar do mundo para a pessoa ser protegida, mas significa que Cristo estará com a pessoa em meio à provação. Quer ver as evidências bíblicas? Vamos ver aqui a evidência contextual. Quando Cristo mandou escrever esta carta à igreja de Filadélfia, ele arrebatou a igreja de Filadélfia para ela não passar pela tribulação? Não. Ela continuou aqui neste mundo. Ao ela ser guardada da hora da provação, Cristo estava com ela durante a provação para que algo de pior não acontecesse. Para que não se apostatassem. Ok? Para que Deus não fosse desonrado. Então, não há nenhuma prova de que Deus arrebatou secretamente a igreja de Filadélfia. Ah, mas isso aqui se refere ao arrebatamento dos últimos dias. Não. Você pode até aplicar para entender algo sobre a volta de Cristo nos últimos dias, mas você tem que fazer uma análise contextual do texto. Se Cristo está prometendo guardar a igreja aqui neste mundo, e a igreja de Filadélfia, não tem razão para você pegar esse texto e aplicar a um arrebatamento secreto futuro. Uma coisa curiosa, essa mesma expressão, guardar da provação, empregada por Jesus, demonstra que não há a mínima hipótese de nós sermos guardados por meio de um arrebatamento secreto. Vou ler aqui para você o texto de João, capítulo 17, verso 15. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Em nenhum momento Cristo pediu ao Pai para arrebatar a sua igreja secretamente para ela não sofrer. Pelo contrário, ele falou assim, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Jesus nunca ensinou arrebatamento secreto. E é óbvio que o apóstolo João, em Apocalipse 3,10, escrevendo a igreja de Filadélfia, jamais ensinaria um absurdo desses, até porque Filadélfia não foi arrebatada secretamente. Ela estava aqui na hora da tribulação. E aqui o próprio Apocalipse tem um outro texto que é muito claro. Apocalipse 7,14 mostra que não existe um arrebatamento antes da grande tribulação, mas que Jesus estará cuidando do seu povo durante a grande tribulação. Apocalipse 7, vou ler aqui para você o verso 14. Vou ler a partir do verso 13. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu senhor, tu sabes. Ele então me disse, são esses os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro.
Veja, eles não foram arrebatados secretamente antes da tribulação. Eles vêm da tribulação. Eles receberam vestiduras brancas que representam a justiça transferida de Cristo a eles, porque eles foram firmes, eles resistiram no momento mais duro da história humana. Então, Apocalipse 3:10, sendo avaliado à luz desse texto e do que Jesus disse em João 17:15, é impossível crer num arrebatamento secreto. Além disso, Jesus disse em João 16:33 o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ok? Outro texto usado a favor do arrebatamento secreto é 1 Coríntios 15:52. Vamos aqui analisar esse texto contextualmente. 1 Coríntios 15, verso 52, diz o seguinte: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Muitos usam essa expressão no momento, num abrir e fechar de olhos, para dizer que os crentes serão arrebatados no momento. Você já deve ter ouvido falar ou ter assistido o filme Deixados para Trás, não é? No momento, pessoas que estavam ali num avião ou dirigindo um veículo não se encontram mais, só as roupas delas permanecem ali no local. Porém, interpretar o texto desta forma é uma grande irresponsabilidade. Por quê? A expressão no momento, num abrir e fechar de olhos, não se refere ao arrebatamento, se refere à transformação do justo por ocasião da ressurreição, meu amigo. Vou reler aqui o texto. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O que o texto está dizendo? Que num momento, num abrir e fechar de olhos, os mortos serão ressuscitados e nós seremos transformados. Nada a ver arrebatamento secreto. Avalie esse texto contextualmente e, com ele, leia 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, texto que eu já usei num vídeo anterior. Ali é dito que a volta de Cristo e o arrebatamento da igreja ocorre ao som de trombetas e aparece de uma forma visível, porque há a ressurreição dos vivos e a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos, ou seja, é um evento totalmente audível, acompanhado de trombetas, não tem nada de secreto, tá, ok? E um outro texto usado a favor do arrebatamento secreto também não diz nada sobre o assunto, é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3. Diz assim: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então eles pensam o seguinte: se aqui é dito que repentinamente virá algo sobre o mundo, então será o arrebatamento secreto. Só que não é isso que o texto diz. Olha o contexto no versículo 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Veja, a ênfase de Paulo aqui é dizer que a volta de Jesus é certa, é repentina e que vai pegar muita gente de surpresa. Esse elemento surpresa não envolve o arrebatamento secreto, envolve o aparecimento em glória de Jesus, de forma que vai surpreender a muitos. Quer que eu lhe prove? Vamos aqui ver o texto. Apocalipse capítulo 6. Nós temos que interpretar o texto contextualmente e, se ele não continuar ainda muito claro, pegarmos outros textos bíblicos mais fáceis ainda para interpretarmos aquele que é mais difícil. Essa é uma regra elementar da interpretação bíblica. Tá? Vamos ver se esta surpresa tem um tom de arrebatamento secreto ou se Cristo volta num tom de surpresa porque pegará muita gente despreparada. Tá? Apocalipse 6,14 em diante.
E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Você percebe? O elemento surpresa não indica um arrebatamento secreto. O elemento surpresa indica uma manifestação gloriosa, visível, que fará com que os ímpios temam tanto ao ponto de pedirem para as montanhas caírem sobre eles. E se você ler ainda 1 Tessalonicenses 5, no contexto aqui no verso 1 e no verso 2, a volta de Cristo é comparada a um ladrão que vem à noite, ou seja, é repentina, é de surpresa. E aí Paulo apela, olha, vocês estão com Cristo, vocês têm a Bíblia, vocês têm os ensinamentos, vocês não precisam ser pegos de surpresa. Então, esse tipo de conselho para não ser pego de surpresa seria totalmente irrelevante se fosse um arrebatamento secreto. Tem nada a ver isso, o texto não ensina isso, tá bom? E outros textos, e eu finalizo, que são usados a favor do arrebatamento secreto é Mateus 24, 27 e 42 e Lucas 17, 26 a 30. Como o assunto é o mesmo em ambos os capítulos, eu vou explicar um dos capítulos e você já vai entender o outro também, tá ok? Esse texto de Mateus 24 e também o de Lucas 17 é muito interessante. Ele é muito usado para defender o arrebatamento secreto, porém, nada a ver, amigo, nada a ver. Olha o que diz aqui, Lucas 24. Vamos ler os versos que são usados a favor do arrebatamento secreto. Os versos 40 e 41 especialmente. Diz assim, ó. Então, 2 estarão no campo. Um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando num moinho. Uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Ao ler esse texto, um dispensacionalista pensa o seguinte: um vai ser tomado, arrebatado secretamente, e outro vai ser deixado. Só que eu vou lhe mostrar que contextualmente é totalmente inviável essa interpretação. Vamos fazer uma pergunta ao texto e buscar a resposta no contexto. O que vai ser tomado? Ele vai ser tomado secretamente ou visivelmente? Uma outra pergunta que devemos fazer o texto. O que vai ser deixado? Vai ser deixado vivo para passar aqui um período de grande tribulação ou vai ser deixado morto? A resposta a essas duas perguntas definitivamente vão acabar com a doutrina do arrebatamento secreto. Quer ver? Vamos responder a primeira pergunta. O que vai ser tomado na volta de Cristo? Vai ser tomado de forma secreta ou de forma visível? Vamos para o contexto? Não vamos ler só os versos 40 e 41. Vamos ler aqui, por exemplo, o versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. A volta de Cristo é comparada a um relâmpago. Ela é visível. É óbvio que o que vai ser tomado de forma visível, porque no contexto, a volta de Cristo é visível. E se você for aqui para o versículo 31, olha o que diz aqui, ó. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos de uma outra extremidade dos céus. Ou seja, os que vão ser tomados não vão ser tomados secretamente, porque os anjos vão fazer isso ao som de trombetas. Então, o que vai ser tomado, levado para o céu, não vai secretamente. Ele vai ao som de trombetas.
E a volta de Cristo, no contexto, é comparada a um relâmpago. Então, o que vai ser tomado de forma visível. Os ímpios estarão vendo isso. Ok? E a outra resposta, e a última. Os que serão deixados para trás? Serão deixados vivos para passarem pela grande tribulação ou serão deixados mortos? A resposta a essa outra pergunta vai acabar definitivamente com esta heresia chamada arrebatamento secreto. 2 Tessalonicenses 1, 7 a 9. Diz o seguinte: e a vós outros que sois atribulados, alívio na volta de Cristo, não é? Juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Olha que um evento bem glorioso, visível, né? Cristo vem acompanhado dos anjos. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia. Ou seja, enquanto os que são tomados ao som de trombetas e de forma visível, os que são deixados, eles acabam sendo mortos pelo fogo da glória de Deus. Definitivamente, meu irmão, a doutrina do arrebatamento secreto ela é uma heresia. Eu sei que você é uma pessoa muito sincera e que ama Jesus. Eu não tenho dúvida alguma de que no meio pentecostal, entre os teólogos dispensacionalistas, há filhos mais comprometidos com Jesus do que eu mesmo. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu sou um grande pecador. E eu sei que há outros pecadores e há outras pessoas muito comprometidas com Cristo em qualquer igreja. Agora, meu irmão, eu preciso lhe advertir. A doutrina do arrebatamento secreto é uma heresia. Se você continuar crendo nessa doutrina, você estará despreparado para a volta de Jesus. Porque você vai pensar que ele vai arrebatar a igreja secretamente e de repente você vê ele vindo em glória e majestade. As ilhas se movendo dos seus lugares, aquela comoção toda, como diz Apocalipse 6, 14 a 17. Como que você vai estar preparado para o evento se você crê no arrebatamento secreto? Então, meu irmão, abandone essa doutrina. E eu peço para você mais uma coisa, você que ama as pessoas de verdade e quer vê-las no céu, compartilhe esse vídeo com as pessoas. Para que as pessoas sejam informadas de que a volta de Cristo é um evento visível, audível e glorioso. Eu finalizo dizendo para você o que está em Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até aqueles que o traspassaram. Prepare-se e comece esse preparo crendo na doutrina bíblica sobre a volta de Cristo. Um forte abraço, até logo.